Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Me chamo Aline, para quem ainda não me conhece. Meu intuito aqui no canal é incentivar o empreendedorismo, empoderamento feminino, comunhão com Cristo e ensinar as minhas receitas. Então vamos lá, hein? Antes da prosseguir, né, com o tema de hoje, estarei respondendo a duas pessoas, tá? Que a primeira é o Maxi, perguntou qual é o nome da minha empresa e por que eu escolhi esse nome, tá? E isso é um tema muito importante, porque o nome da minha empresa é Sweet Lumias, né? De onde veio? Sweet é doce em inglês e Lumias tem as iniciais do meu nome e dos meus filhos. Lu de Lucas, Mi de Miguel e A de Aline. E o S no final é a família Silva, né? Porque todos os três temos Silva no nome. Então ficou Sweet Lumias. E eu fiquei apaixonada. E esse nome Deus nos deu em oração. A gente sentou, os três na cama, e começamos a orar. E pedir ao Senhor um nome. E me veio na cabeça exatamente esse nome. E nunca mais eu troquei. Ficou por isso, tá? Tá respondido aí, né, Maxi? Bota um joinha aí. Agora eu vou responder a minha prima Jeane, que está ansiosa pelas receitas. Então, assim como ela está ansiosa, acredito que outras pessoas também. Mas antes de estar dando procedência, né? Antes de prosseguir com as receitas, eu preciso primeiro colocar para vocês a fundo, contar a minha história, para que vocês se sintam incentivados a não desistir. Porque no processo vai ser dolorido, vai dar muita vontade de desistir e jogar tudo pro alto e falar assim: ah, não é isso que eu quero. E você vai ver que no começo o lucro é muito pouco, o lucro você vê depois tipo de anos, é basicamente isso. E que no começo realmente é mais experiência e divulgação. Você precisa focar nisso. Assim que eu acabar de contar tudo o que eu preciso contar para vocês, tá? Estarei passando as minhas receitas, ok? Bota o joinha aí, Jane. Obrigada, hein? Então, vamos lá. Como comecei a fazer os bolos confeitados para vender? Eu comecei também depois dos brigadeiros, né? Como eu morava na casa da minha mãe, né, no quintal da minha mãe, quando eu ficava muito tempo fora de casa vendendo meus docinhos na rua, meus filhos ficavam, né, na supervisão da minha mãe. E depois que eu me mudei, tem aproximadamente 2 anos que eu me mudei para apartamento. E para não deixar eles muito sozinhos dentro de casa, o que que eu fiz? Falei, eu preciso de ter uma outra alternativa, né? Para não ficar muito tempo na rua, longe deles. O que que eu fui fazer? Fui orar. Falei, Senhor, me ajuda, me direciona, me mostra o caminho para eu também não sair é, da confeitaria, né? Mas também conseguir estar ali com os meus filhos mais presentes. Foi quando eu comecei a fazer os meus bolos, tá? Eu pedi ajuda para algumas pessoas que são especialistas, né? Tipo, a minha ex-madrasta, a mãe do meu irmão, a Patrícia, me ajudou muito, tá? Hoje as minhas massas de bolo, assim, foram as dicas que ela me deu e foram maravilhosas. E hoje, assim, ela fica olhando os meus bolos e ela falou assim: Aline, que isso? Estão lindos! E é a prática que leva à perfeição, né? E também uma outra amiga que me ajudou muito foi a Lilith, que ela é confeiteira também há muitos anos. E ela foi me ensinando a confeitar o bolo. A massa eu peguei com a Paty e ah, o chantininho, como confeitar e tudo mais, eu peguei com a Lilith. E sobre molhar também o bolo. Assim, peguei um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho daquilo que eu achava que iria dar certo e fiz a junção do meu, né? Deu tanto certo que eu comecei a dar aulas, tá?
sobre como fazer bolo confeitado. Eu ainda vou conseguir passar aqui para vocês algumas fotos, algumas coisas sobre este dia, que foi muito bom. Foi um processo, não, foi processo, olha meu Deus, me fugiu a palavra. Foi uma ação social da Elis, maravilhosíssima, me convidou e eu fui cheia de amor no coração. Beijo, Elis! Dá o seu like, hein? Ai, gente. Mas então, eu comecei a vender bolos dentro de casa. E foi a mesma coisa, eu voltei tudo do zero. Para poder eu conseguir uma demanda boa, pegar a experiência também, fazer os bolos e tal, o que eu fiz? Eu comecei a vender praticamente pelo valor dos ingredientes. Eu não cobrava minha mão de obra. Porque para mim, minha mão de obra é como se fosse uma experiência para mim, né? De estar ali fazendo. E eles confiando no meu trabalho. Eu dava o meu melhor. E o meu primeiro bolo, ele já saiu perfeito. Que eu fui, o meu primeiro bolo que eu fiz foi pro meu encarregado, né? Na época, ele era meu encarregado. E levei o bolo para ele. Era aniversário dele, eu tava de plantão nesse dia. E fiz o bolo. E ele e a outra funcionária também amaram o bolo. Eles falaram assim, Aline, que bolo maravilhoso. Tipo, no primeiro bolo já deu certo. Eu falei, é confirmação de Deus e eu vou continuar nesse caminho. E aí, depois, agora mais ou menos, depois de 2 anos, eu começo a ver um pouco do lucro dos bolos. Não é tudo, vou começar a vender hoje e amanhã já estou com lucro. Não é assim, gente. Vão com calma. Para de ser ansiosos. Porque no momento certo, na hora certa, na persistência, você vai conseguir ter o seu lucro aí, tá bom? E falar outra coisa com vocês. Deixem a timidez de lado. Timidez. Eu sou tímida para divulgar, para poder falar, para poder isso e aquilo. A timidez não te leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ela permanece onde você está. Se você quer evoluir, dar um próximo passo, ir para um próximo nível, você precisa deixar um pouco a timidez de lado e usar a ousadia, tá? Aquilo que você tem ao seu favor e a luta, arregaçar as mangas. E é sobre isso, tá? Queria falar com vocês sobre o, o empoderamento feminino. Ele não exclui a submissão ao seu esposo. Tem as mulheres que são casadas achando que empoderamento é a gente estar sendo maior do que os nossos maridos. Não. O empoderamento é a mulher virtuosa, é a mulher sábia. Eu vou ler aqui para vocês lá em Provérbios 31, 13 e 14. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Eu não vou ler o capítulo todo porque vai ficar muito grande. Mas depois dá uma olhadinha na mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Então, o empoderamento, né, feminino, ela vem desse capítulo, né, da mulher virtuosa, Provérbios 31. Lê que você vai estudar e você vai ver que não tem nada a ver em ser autoritária, em se achar melhor do que ninguém, melhor do que seu esposo. Isso não combina, tá? E também falar com vocês sobre o empreendedorismo. Desculpa se eu falei errado, mas o empreendedorismo. Ele nos dá a capacidade de ter uma visão longa, de longa data, não é de agora. É lá na frente, aquela visão de águia. É a famosa visão de águia. É você encontrar oportunidades no seu dia a dia. Eu encontrei oportunidades aqui no condomínio onde eu moro. Graças a Deus eu consegui uma demanda muito grande de encomendas e isso me faz muito feliz. E não só no meu condomínio, mas todos os condomínios ao redor, porque é cheio de condomínios, graças a Deus. E me ajudou bastante nisso. Então você tem que procurar focar. Aline, eu não moro no condomínio, mas eu trabalho. No seu trabalho, foca ali. Olha a oportunidade que você está tendo.
De tardezinha, eles querem tomar um café da tarde, mas não tem como se ausentar do trabalho. O que que eu vou fazer? Você já vai levar um sanduíche natural, um bolinho, uma coisinha e vai divulgando. Olha, galera, hoje eu trouxe tal coisa. No final da tarde, se quiserem, tá? Eu vou ali rapidinho, pego para vocês. E é dessa forma, gente. Sabe? A gente tem que enxergar as oportunidades naquilo que nós temos, assim, ao nosso favor. E é sobre isso, tá bom? Eu quero deixar para vocês só mais um versículo que fica lá em Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com mão displicente, preguiçoso, empobrece, mas a mão do diligente ou esforçado, ele enriquece. Fica com essa palavra do dia de hoje, tá bom? E vamos pra cima. Beijos! Até o próximo vídeo, hein? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscreve. Beijos! Tchau!